Graças a Deus, que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Olha, para que nós venha viver a vontade de Deus, para que nós venha alcançar a vontade de Deus na nossa vida, nós precisamos nos conectar às coisas de Deus, nos afastar das coisas dessa terra e nos conectar com o céu. Devemos a todos os momentos da nossa vida resolver agradar a Deus, nem é que você tenha que desagradar pessoas. Você tem que procurar agradar a vontade de Deus na sua vida. Eu estava aqui meditando na palavra de Deus aqui no livro de Daniel. Olha que interessante. Daniel capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha só, Daniel ele estava vivendo na Babilônia. Babilônia era um lugar onde o povo adorava a imagem, ídolo, aonde o povo desonrava a Deus, aonde o povo não agradavam a vontade de Deus. Daniel teve que morar lá, Daniel teve que viver lá. Mas o interessante dessa mensagem é que mesmo Daniel vivendo no meio de um povo que não obedecia a Deus, que desonrava a Deus, Daniel disse: eu não vou me contaminar. Eu não vou viver as coisas que esse povo aqui vive. Eu não posso quebrar os princípios de Deus. Eu não posso viver fora dos padrões de Deus. Ele disse: olha, eu vou resolver essa situação. Eu não vou participar da mesa real. Eu não vou participar da bebida, das festas. Eu não vou participar dos prazeres desse lugar, não. Eu vou me reservar para Deus. Daniel disse: olha, eu não vou me contaminar, não, meu amado. Então, quando Deus viu essa atitude, essa decisão de Daniel, a Bíblia aqui vai dizer que Deus teve misericórdia dele diante do chefe que tomava de conta ali dos jovens. Diz assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Ou seja, aquilo que Daniel pediu ao chefe, Deus fez o chefe entender, compreender. Porque quando nós procuramos agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo, ele nos guia, ele nos conduz a viver uma vida de obediência, a viver uma vida reta diante de Deus, mas para isso nós temos que fazer a vontade de Deus, decidir isso. Não, eu não quero, eu vivo nessa terra, eu vivo nesse mundo, mas eu não vou viver os prazeres, eu não vou viver a vontade desse mundo, eu vou viver a vontade de Deus, eu vou viver o querer de Deus. Então, aquelas pessoas que querem te seduzir a fazer o que é errado, que querem levar você a pecar, que querem levar você a errar com Deus, Deus vai fazer isso aqui, ó, vai fazer eles compreender a sua decisão de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Aí diz mais assim, ó: então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel: experimenta, peço-te, aos teus servos 10 dias, e que se nos der legumes a comer, água a beber, então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das migas das iguaria real, segundo vires agir como os teus servos. Então Daniel fez um desafio, ele disse: olha, faça o que eu estou te falando,
Você vai nos dar 10 dias, você vai nos dar a única comida que nós vamos comer, que você vai nos dar, é legumes e água. Legumes e água. E você vai ver a diferença daqueles que estão lá se alimentando da mesa do rei, daqueles que estão lá festejando, daqueles que estão lá fazendo a vontade do rei. Você vai ver a diferença. Então, a Bíblia aqui depois no versículo adiante vai dizer que Deus deu a Daniel e os outros amigos deles que também entraram na mesma fé de Daniel, que Deus deu para eles sabedoria mais do que os outros que estavam lá. Os outros que estavam lá se beneficiando da mesa real, das coisas lá da Babilônia, permaneceram do mesmo jeito. Já Daniel não, Daniel ganhou sabedoria, Deus deu para ele sabedoria, Deus deu para ele conhecimento. Eles eram mais formosos, mais robustos do que os outros, porque Deus, ele só inverte na vida daqueles que querem ter intimidade com ele, na vida daqueles que querem ter comunhão com ele. Então, se você quer viver a vontade de Deus, se você quer que Deus ele te use, que Deus faça coisas grandiosas, extraordinárias através da sua vida, faça isso, meu amado. Se desprenda das coisas dessa terra e se conecte nas coisas de Deus, do céu. Tome uma decisão. Não, eu vivo nessa terra, eu vivo nesse mundo, mas eu não vou viver a vontade desse mundo. Eu não vou viver a vontade dessa terra, eu vou viver a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Medite nisso. Daniel capítulo 1 é muito forte essa mensagem. É muito poderoso o que Deus fala conosco através dessa mensagem. Nós devemos a cada dia nos reservar para os céus e não para essa terra e não para esse mundo.